Para Deus, conhecer um pouco sobre o nosso Deus, quem é Ele, o que Ele faz, a sua natureza. E nós estamos aí estudando sobre a pessoa de Deus. E hoje nós vamos estar estudando aí sobre a onisciência de Deus. Então quero que você esteja compartilhando aí nas suas redes sociais, você que gosta de estudar a palavra de Deus. Realmente nós sabemos que são poucas pessoas que param realmente para estudar a Bíblia, que separam tempo. E o meu intuito aqui é justamente esse: é nós pararmos para estudarmos a Bíblia. Então quero convidar você que gosta de estudar a Bíblia, a já pegar a sua Bíblia, o seu caderno de anotações, uma caneta, para você fazer as anotações daqueles textos bíblicos. Não é uma pregação que nós estamos fazendo aos sábados, é um estudo da palavra. Estamos estudando aí sobre a pessoa de Deus. Estamos falando sobre a natureza de Deus e hoje nós vamos falar sobre a onisciência de Deus. A semana passada nós começamos estudamos sobre a soberania de Deus e hoje nós vamos falarmos mais um dos seus atributos, que é a onisciência. E quando nós falamos dos atributos de Deus, nós estamos falando justamente daquelas qualidades, daquelas características que são atribuídas ao caráter divino. Características estas que são de acordo com a revelação dele, com a autorrevelação dele na sua palavra, a revelação de quem Ele é. Então, quando nós falamos de atributos de Deus, nós estamos falando dessas qualidades, dessas perfeições de Deus. Nós sabemos que Deus tem vários atributos, e quando nós estudamos, nós temos os atributos comunicáveis de Deus e nós temos os atributos incomunicáveis. Os atributos comunicáveis de Deus são, por exemplo, o amor, a santidade, justiça, são atributos comunicáveis. Os atributos incomunicáveis de Deus são, por exemplo, a onipresença, a onipotência, a onisciência. Então a Bíblia Sagrada, ela vai nos mostrar essas qualidades da pessoa de Deus. Mas por que às vezes a nossa fé ela é limitada? Por que às vezes nós falamos o que não devemos, agimos de determinada maneira? Isso é porque o nosso conhecimento sobre Deus, ele é um conhecimento limitado. Às vezes nós conhecemos muitas coisas e quando falamos sobre Deus, acaba que o nosso conhecimento ele se torna muito pequeno. E isso aí nos impede de nós avançarmos. Lá no Salmo 139, no versículo 1, o salmista ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Então nesse texto aí, quando nós olhamos esses dois verbos, sondar e conhecer, nós vamos ver aí já essa presença dos atributos de Deus, o atributo da onisciência de Deus. E hoje nós vamos estar olhando para esse atributo, para essa característica da natureza, do caráter e da pessoa de Deus. Quando nós falamos sobre onisciência, nós estamos falando sobre o conhecimento que Deus tem. Essa palavra onisciência, ela significa todo conhecimento, toda a ciência. A onisciência de Deus
pode ser definida como aquele atributo de Deus pelo qual ele conhece todas as coisas possíveis e reais em um ato eterno. Então Deus, ele conhece tudo que existe no universo. Então a onisciência de Deus, Deus através da sua onisciência, ele conhece todas as coisas imediatamente. Nesse exato momento Deus sabe de tudo, não tem nada no céu ou na terra que Deus não saiba. Ele conhece simultaneamente. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele conhece quantas estrelas existem no universo, quantos planetas existem no universo, ele também sabe quantos grãos de areia existe na beira-mar. Ele sabe quantos animais existem no universo. Então ele tem um conhecimento imediato, um conhecimento simultâneo, e esse conhecimento de Deus também é exaustivo, porque Deus conhece na totalidade todo e qualquer ser, todo e qualquer, vamos dizer, objeto de conhecimento nesse universo. Então, por definição, Deus, ele é o cientista supremo. Ele é o conhecedor supremo. Ele tem o conhecimento definitivo de tudo. Então ele é onisciente. Por ele ser onisciente, ele sabe todas as coisas possíveis, todas as coisas reais, todos os eventos. Ele conhece todas as criaturas. Ele conhece todo o passado, todo o presente e todo o futuro. Deus conhece perfeitamente todos os pormenores da vida de todos os seres, tanto no céu como na terra, vamos dizer, e debaixo da terra. Nada está fora do conhecimento de Deus. Daniel capítulo 2, versículo 22, diz: conhece o que está em trevas. Então nada está ou escapa à atenção de Deus. Nada pode ser escondido de Deus, e ele não esquece nada. E aí podemos dizer, como o salmista lá no Salmo 139 e o versículo 6, tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não podemos atingir. Veja que o conhecimento de Deus é um conhecimento perfeito. Ele jamais erra, ele jamais muda, ele sabe de todas as coisas e conhece todas as coisas. Hebreus 4:13 vai nos dizer que não existe nada encoberto aos olhos dele. Olha o que diz a palavra: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então Deus, ele conhece todas as coisas, sabe todas as coisas. O salmista, ainda lá no Salmo 139, a partir do versículo de número 2, ele vai dizer: tu conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Então veja que maravilhoso e extraordinário Deus é o que nós servimos, é o que nós cultuamos. E essa compreensão, esse entendimento da onisciência de Deus deve nos levar à adoração, a nos inclinarmos diante dele em total adoração. Como é fantástico, como é bom nós conhecermos sobre a pessoa de Deus, porque ele conhece o meu coração, ele conhece todo o nosso ser.
O profeta Ezequiel, lá no capítulo 11, e o versículo 5, ele diz: quanto às coisas que vos sobem ao espírito, eu as conheço. Então Deus conhece todas as coisas, nem as trevas, nada, nem o mais profundo calabouço pode ocultar o ser humano de Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, ali quando Adão ele peca e ele sai, vamos dizer, da presença de Deus, e do texto bíblico que ele pensa que pode se esconder de Deus, mesmo ele se ocultando entre as árvores, não foi possível se esconder de Deus. Nós olhamos, por exemplo, para Caim quando assassina o seu irmão. O Criador estava lá testemunhando, mesmo que ninguém pudesse vê-lo no ato, quando ele praticou aquele crime contra o seu irmão. Deus era testemunha do ato de Caim. Isso mostra essa onisciência de Deus. Isso mostra que Deus sabe tudo. Por exemplo, quando nós encontramos aquele comportamento de Acã, quando lá em Jericó ele rouba aquela cunha de ouro, e o texto bíblico diz que ele esconde lá dentro, lá na sua cabana, ele cava em um local ali na terra, ele bem escondido, onde ninguém sabia, onde ninguém imaginava. Deus estava vendo, Deus estava conhecendo, ele sabe de todas as coisas. Nós olhamos para Davi, quando comete o seu pecado, ele escondeu a sua iniquidade, mesmo sofrendo muito, mesmo padecendo muito, mas depois nós encontramos que Deus envia um profeta, e o profeta Natan chega para Davi e diz: olha, tu és o homem, você é o cara que pecou, você pecou, mesmo que grande parte das pessoas não soubessem. Deus sabia, Deus conhecia o que Davi havia feito. E lá em Números 32, versículo 23, diz: sabei que o vosso pecado vos há de achar. Então o ser humano, irmãos, ele gostaria muito bem que não houvesse essa testemunha prescrutadora, que conhece tudo, que sabe tudo, que examina tudo. O homem tenta sempre banir Deus da sua existência, justamente por causa dessa grandiosa verdade, porque Deus ele é o juízo dos feitos, o juiz dos feitos humanos. Ele sabe de tudo que acontece, de tudo aquilo que nós fazemos, e tudo aquilo que nós pensamos, os pensamentos, o que passa em nosso coração. Oséias capítulo 7, o versículo 2, diz assim: não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade? Então Deus lembra, Deus sabe, Deus conhece. Lá no Salmo 98, Salmo 90, versículo 8, o salmista diz: diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Então veja bem que Deus ele conhece as nossas ações. Deus, na sua onisciência, ele conhece os nossos pecados, ele conhece todos os feitos que o homem, que o ser humano, ele realiza. Essa é a razão porque nós paramos, irmãos, para estudar a Bíblia, a palavra de Deus, para conhecermos sobre o nosso Deus. É claro que hoje muitas pessoas elas não têm muito interesse em estudar a Bíblia, em estudar a palavra de Deus. O interesse maior das pessoas hoje é justamente saber, tem uma pessoa que faz milagres, eu quero uma bênção, eu quero aquilo de Deus, mas elas não têm muito interesse em saber sobre quem é Deus. E nós estamos aqui, aos sábados, estudando a palavra de Deus. Hoje falamos justamente sobre a onisciência de Deus, porque essa é uma verdade que nos traz consolação. Mesmo Deus conhecendo
os nossos pecados ocultos, aquilo que vem à nossa mente. É uma mensagem de consolação. Por quê? Porque Deus conhece a sua vida. Deus sabe da sua vida. No livro de Jó, no capítulo de número 23, versículo 10, o Jó diz: mas Ele sabe o meu caminho. Isso é consolador para a nossa vida. Que nos tempos difíceis, que em tempos de angústias, em tempos de aflições, de dores, em tempos de dificuldades, em tempos de pandemias, Ele conhece o nosso caminho. Ele sabe o seu caminho. E lá no Salmo 103, versículo de número 14, o salmista diz que Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Então Ele conhece a sua estrutura, Ele conhece você, Ele conhece o seu coração, os seus pensamentos. Ele sabe até onde você pode suportar as lutas, as dificuldades da vida. Isso, irmãos, traz consolo ao nosso coração. Nós olharmos para Deus e percebermos que, mesmo que nós não conheçamos a nós mesmos como deveríamos conhecer, Deus nos conhece na nossa totalidade, Não existe nada em mim, não existe nada em você que Ele não saiba, que Ele não conheça os nossos mais íntimos pensamentos. Os nossos caminhos estão abertos, estão nus e palpáveis diante dEle. Isso nos dá consolo, irmãos. Sabemos que mesmo em tempos de fracassos, quando nós somos tentados às vezes a esfriar na fé, a desanimar, quando, assim como Pedro, né, que ele nega Jesus, ele abandona o Senhor, ele volta para a sua vida. E o texto bíblico vai dizer que Jesus ele vai ao encontro de Pedro, e quando chega ali, Jesus faz uma pergunta para Pedro. Ele diz: olha, Pedro, você me ama? Você me ama? E aí, lá no versículo 17 do capítulo 21 do Evangelho de João, Pedro responde: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes tudo. Meus irmãos, isso é consolo para minha alma e para a sua alma. Deus sabe o que você está passando agora. Ele conhece aí as suas dificuldades. Ele conhece a sua estrutura. Ele conhece a estrutura da sua fé. Ele conhece o seu caminho. Por onde você anda, por onde você vai andar, aonde você está, a sua realidade agora. E esse Deus que conhece todas as coisas, a onisciência de Deus é um estímulo, irmãos, para nós orarmos. Nós não temos que temer, não há motivo para temer, porque Ele vai ouvir a nossa oração. Ele vai ouvir o nosso clamor, os nossos suspiros. Ele conhece as nossas lágrimas. Ele conhece as intenções do nosso coração. Ele conhece o nosso viver. Mesmo que às vezes você não saiba orar, às vezes a luta é grande, o problema é difícil, que nos falta palavras, que nós não sabemos como articular o nosso problema diante de Deus, não sabemos o que dizer para Deus. Às vezes aquela realidade familiar, aquela realidade financeira, até mesmo esse momento que nós estamos vivendo agora, né? Às vezes nós não sabemos como orar. Eu vejo algumas pessoas às vezes orando e eu fico pensando, meu Deus, às vezes a nossa oração, às vezes ela é muito limitada,
limitada, porque nós não sabemos como orar. Diante de certas coisas, às vezes a nossa oração é tão limitada que de repente eu posso estar orando contra a vontade de Deus. Por isso que a palavra de Deus, o profeta Isaías, lá no capítulo de número 65 e o versículo de número 24, ele diz que será que antes que clamem eu responderei, estando eles ainda falando, eu ouvirei. A palavra diz que antes que o pensamento venha, antes que você peça, Deus já sabe. Deus já conhece. Ele já sabe o que eu preciso, o que eu necessito. Mesmo quando nós chegamos diante dele, nós não sabemos traduzir em palavras as nossas petições. E às vezes nós não sabemos como orar. E nós ficamos somente em silêncio diante dele, falando apenas com o coração. Porque nós pensamos que às vezes que a oração é falar, é abrir a nossa boca, é especificar. Não, irmãos. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que às vezes Deus ouve o nosso coração. Deus ouve o nosso coração, a linguagem da alma, a linguagem do coração. A Bíblia diz que Ana, quando ela orava, ela não articulava palavras compreensíveis. Mas Deus viu a linguagem do coração de Ana. Deus viu a dor do coração daquela mulher. Ele é onisciente. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Deus mesmo, ele planejou tudo o que há de ser. Ele planejou o que terá que acontecer, o que vai ser efetuado. Está dentro do programa de Deus, do projeto de Deus, do plano de Deus. Daniel capítulo 4, versículo 35 diz, segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga, que fazes? Então veja bem que é segundo a vontade dele. Então Deus estabeleceu, por isso ele conhece todas as coisas. Provérbios 19, 21 diz, muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Então as coisas acontecerão, elas vão acontecer. Por quê? Foi Deus que estabeleceu todas as coisas. Por essa razão, ele conhece todas as coisas. Atos capítulo 15, versículo 18 diz, conhecidas por Deus são todas as coisas. Conhecidas por Deus são todas as suas obras, desde a eternidade. Desde a eternidade, porque Deus já projetou tudo lá na eternidade. Amanhã eu vou, no nosso culto online, eu vou estar trazendo uma palavra em Abacuque, capítulo 1, justamente sobre essa questão, que Deus tem um plano. Deus tem um plano, nada está fora desse plano. Por isso que conhecidas por Deus são todas as suas obras desde a eternidade, porque lá na eternidade Deus estabeleceu um plano, lá na eternidade Deus estabeleceu um projeto. Um projeto. E o projeto de Deus vai permanecer. Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz que não há mudança, nem sombra de variação em Deus. Então, o plano dele, o projeto dele, o desejo do coração dele vai permanecer. Irmãos, uma das grandes verdades da Escritura é justamente essa. Deus conhece todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Você olha para o livro do Apocalipse, logo lá no início, no capítulo 1, no versículo 1, começa assim, as coisas que brevemente devem acontecer. Por quê? Porque Deus sabia o que vai acontecer. Deus foi ele que projetou dentro do seu perfeito conhecimento. Ele deixou tudo registrado na sua palavra. Ele colocou tudo na sua palavra. Ele é a causa, meus irmãos, de todas as coisas. Tudo. Tudo que acontece. Você olha, por exemplo,
a morte de Jesus. Por que ele morreu na cruz? Ele morreu na cruz porque Deus já havia estabelecido. Se você olhar para Atos capítulo 2, versículo 23, diz que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, é conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus. Então, o conhecimento de Deus, ele é infinito. A onisciência de Deus, saber que ele conhece, que ele sabe todas as coisas. Isso nos deve encher o nosso coração de reverência diante dele, porque ele sabe todas as coisas. Por essa razão nós temos que conhecer a Deus, né? E é bom ter você aqui comigo nesse momento, estudando a Bíblia, estudando a palavra do Senhor. Quando nós abrimos a Bíblia, nós vamos entender a vontade, quem é Deus. E nós estamos falando aí sobre a onisciência de Deus, aquele que conhece todas as coisas. Olhe, por exemplo, Provérbios 15, versículo 3. Lá o sábio, ele vai dizer o seguinte: olha, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Quer dizer, não existe nenhuma partícula na grandiosidade deste universo, nesse vasto universo, que os olhos do Senhor não estejam lá. E o texto bíblico vai dizer que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então Deus sabe quem é mau e Deus sabe quem é bom. Os olhos dele estão contemplando ambos. E aí aquela realidade lá de Gênesis capítulo 16, versículo 13. Tu és o Deus que me vê. Então que coisa extraordinária, irmãos, é quando nós estudamos sobre Deus. É o que estamos fazendo aqui. Vendo aí os atributos de Deus, as qualidades de Deus. Eu fico alegre por você estar aí. Cícero, Deus te abençoe. Deus abençoe você que está conosco. A Irene. Vamos estudar a Bíblia. A Denise, Deus o abençoe. Nós estamos aqui na nossa escola bíblica, ao sábado, estudando a Bíblia, abrindo a Bíblia. Semana passada estudamos sobre a soberania de Deus. Hoje estamos estudando sobre a onisciência de Deus. Então Deus conhece você. Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua vida, Deus sabe de todos os seus problemas. Agar lá no deserto disse: tu és o Deus que me vê. Deus está vendo você agora. Deus está vendo o seu coração agora. Deus está vendo os seus pensamentos agora. Deus está vendo as suas necessidades agora. Deus está vendo o que você precisa agora. Deus está vendo a sua realidade. Aonde você está? Ele é o Deus que vê. Ele é o Deus que vê. Que coisa extraordinária, irmãos. Que coisa fantástica é nós compreendermos essa verdade. Deus está vendo. Deus está vendo todas as coisas. Mas quando nós estudamos sobre o conhecimento de Deus, sobre a onisciência de Deus, nós precisamos olhar também para essa questão, a relação entre o conhecimento de Deus e o nosso conhecimento. Há uma diferença muito grande, enorme. Porque, primeiro, o conhecimento de Deus é intuitivo, não discursivo. Espera aí que eu vou explicar o que é isso. O que é o conhecimento intuitivo e não discursivo. Quando nós falamos que o nosso conhecimento é um conhecimento discursivo, é porque ele vem por meio da observação, por meio da comparação, ele vem por meio do raciocínio. Nós pegamos um objeto e nós começamos a olhar para aquele objeto, pesquisar aquele objeto, fazer deduções sobre aquele objeto. Em outras palavras,
nós aprendemos. O que nós estamos fazendo aqui essa tarde? Estamos aprendendo. Olhando para a Bíblia, vendo textos bíblicos, refletindo sobre esses textos bíblicos, tendo essa visão de Deus. Auxiliadora Rosa, que Deus te abençoe. Meus irmãos, então o conhecimento de Deus, o nosso conhecimento é um conhecimento discursivo. Nós vamos lá buscar, observar, pegamos algo e vamos atrás e tal. No entanto, o conhecimento de Deus é um conhecimento intuitivo. O que é isso? É um conhecimento inato e imediato. Deus não aprende. Irmãos, Deus não precisa estudar matemática, Deus não precisa estudar química, física, geometria. Deus não precisa estudar isso, porque Deus já tem todo esse conhecimento, Ele já conhece todas as coisas. Ele é o maior cientista do mundo. E Ele simplesmente sabe. Ele sabe de tudo. E é uma coisa interessante que não tem algo que Deus possa dizer: ah, eu não sabia disso. Não existe isso. Não existe nenhum assunto, nenhum conhecimento no qual Deus ele não saiba. E outra coisa, Ele não esquece. Então isso é fantástico. Tem um escritor muito famoso, tem vários livros dele. Se um dia você puder ler um livro dele, você pode ler, que é o A.W. Tozer. E ele, falando sobre essa questão, ele diz o seguinte: dizer que Deus é onisciente é dizer que Ele possui conhecimento perfeito. Ele produz o conhecimento, Ele possui o conhecimento perfeito. Portanto, não precisa aprender. Nós ficamos uma luta. Você vai à escola, vai à faculdade, tem que comprar livros e temos que ler. E a gente se sente tão pequeno diante da quantidade de conhecimento que existe no universo, irmãos. Se você vê, o nosso conhecimento é tão insignificante que se você, por exemplo, pega uma folha. Quanto conhecimento existe em uma folha? Que se você colocar para um especialista, vamos dizer, na área de folhas, ele vai ficar, muito tempo explicando para você as partes, o que compõe, o que não, o que faz, o que não faz. E eu não sei, talvez você não saiba, porque nós precisamos aprender. Mauro, Deus te abençoe. Nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender. Deus, no entanto, não precisa aprender. Então veja bem que a W. Tozer está dizendo que Deus não precisa aprender. E mais ainda, dizer que Deus nunca aprendeu e não pode aprender. Então a W. Tozer ele diz que Deus nunca aprendeu e Ele não vai aprender, porque todo conhecimento Ele já tem. É um conhecimento natural, intuitivo, pertence a Ele. Então veja que o nosso conhecimento é um conhecimento discursivo. Nós vamos lá buscar, aprender, procurar o conhecimento de Deus. Não, já parte dele, da natureza dele. Uma outra coisa é que o conhecimento de Deus ele é simultâneo. O nosso vamos dizer, eu aprendo uma coisa aqui, hoje uma pessoa aprende sobre química, depois sobre matemática, e aí por diante. Seria sucessivo, um após outro. Deus não. Deus, ele vê, preste atenção nisso, como o conhecimento de Deus é simultâneo. Deus, ele vê as coisas ao mesmo tempo, em sua totalidade. Por exemplo, Deus está vendo todos os milhões de pessoas no universo, bilhões de pessoas. Deus está vendo toda a humanidade agora. Ele conhece cada ser humano agora
na sua totalidade. Ao mesmo tempo que ele conhece cada ser humano na sua totalidade, ele conhece o menor inseto que existe no universo na sua totalidade. Ele conhece mais na sua totalidade, ele conhece os mares na sua totalidade, ele conhece, vamos dizer, o reino vegetal, biológico, animal, tudo na sua totalidade. Enquanto nós sabemos somente quando nós procuramos, quando aquele objeto chega diante de nós, e aquele objeto, e esse objeto se torna, vamos dizer, um objeto de estudo, de pesquisa, para nós descobrirmos, para nós aprendermos. Deus não é assim. O conhecimento de Deus é completo e instantâneo. Ele já tem o conhecimento. Deus, ele pensa em todas as coisas ao mesmo tempo, e Deus, ele conhece todas as coisas ao mesmo tempo. Como seria isso? Por exemplo, se Deus ele quisesse nos dizer o número de grãos de areia que existe na praia, ele diria sem ter que contar. Se você for lá e pegar uma colherzinha, um pouquinho, você tem que contar 1, 2, 3, 4 e aí por diante. Deus não. Ao mesmo tempo que ele diz quantos milhares e milhares e milhões de grãos de areia existem na praia, na mesma proporção que ele conhece, ele sabe quantas estrelas existem no universo. Porque ele conhece tudo simultaneamente. Ele conhece tudo ao mesmo tempo. Sempre esteve presente. É um conhecimento simultâneo de todas as coisas que existem no universo. Mas o conhecimento de Deus é independente. O nosso é um conhecimento, vamos dizer, dependente. O conhecimento de Deus não depende. Deus não depende. Deus não recebeu de ninguém o conhecimento, de nada fora dele. Por exemplo, o conhecimento que eu e você tem, o conhecimento que nós temos, é um conhecimento que nós recebemos. Nós recebemos dos nossos professores, de cursos que nós fazemos, daquilo que nós participamos, lá na faculdade, na escola, são um conhecimento externo. Alguém foi lá, nos ensinou, então você correu nos livros, ouvindo alguma coisa, você aprendeu. Esse conhecimento que nós buscamos é um conhecimento que vem de fora, um conhecimento externo. O conhecimento que Deus tem é independente. Deus não depende de nada, ele já sabe, ele já conhece todas as coisas. Ele não recebeu de nada, não recebeu de ninguém. O profeta Isaías, lá no capítulo 40, versículo 13 e 14, ele diz assim, olha, quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho? Que ele desse entendimento, ele ensinasse o caminho do juízo, ele ensinasse o conhecimento, ele mostrasse o caminho do entendimento. Quem foi? Quem ensinou para Deus? Quem disse, olha, faz dessa maneira, faz assim? Não, irmãos. Deus, o conhecimento dele pertence a ele já sabe todas as coisas. Em relação a essa questão do conhecimento de Deus, nós percebemos que o conhecimento de Deus também é um conhecimento infalível. Não está sujeito a erros. Nós podemos estudar um objeto, você decide estudar alguma coisa, e esse seu objeto de estudo, nós podemos errar ao conhecer aquele objeto, porque o nosso conhecimento ele é falível. O conhecimento ele é limitado. No entanto, o conhecimento de Deus é infalível, não está sujeito a erro. Um escritor chamado Ronaldo Nash, comentando sobre isso, ele afirmou o seguinte, a onisciência divina significa que Deus não possui falsas crenças.
que o seu conhecimento é total. O seu conhecimento é verdadeiro. Ele conhece toda a verdade. Ele conhece tudo e o conhecimento de Deus é verdadeiro. Deus, ele não erra. Deus, ele não erra. No seu conhecimento, na sua análise, Deus jamais vai emitir um juízo errôneo sobre determinadas coisas. Por isso, irmãos, o que está na palavra de Deus é verdade. Outra coisa, o conhecimento de Deus é infinito e não parcial. O nosso conhecimento é parcial, o meu e o seu é parcial. Nós conhecemos algumas coisas somente e pouco sobre aquilo. Nós jamais vamos esgotar o nosso conhecimento sobre determinado objeto, sobre determinada coisa. No entanto, o conhecimento de Deus, o nosso é limitado, o conhecimento de Deus é ilimitado, é infinito. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, versículo 18, conhecida por Deus são todas as suas obras. Nós já lemos esse versículo. Então Deus conhece todas as coisas. Desde quando? Desde o princípio do mundo, irmãos. Desde o início. Gênesis, no e a terra. Lá, Deus já conhecia todas as coisas. Quando nós olhamos, vamos para João capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o princípio lá da eternidade. O princípio não existia, vamos dizer, este universo físico. Lá, Deus já tinha um conhecimento total. Lá, Deus já conhecia todas as coisas. Então, Deus, ele conhece exaustivamente todos os seus atos e todos os seus planos. Irmãos, nenhum segredo do coração humano, nenhum pensamento do coração humano, da mente humana, escapa ao olhar de Deus. Nenhum pensamento, nenhuma ideia. Um escritor comentando sobre isso, ele diz o seguinte: psicólogos, psicanalistas falam de áreas profundas da experiência subconsciente, das quais os seres humanos mal têm consciência. Mas Deus conhece todos os homens completamente, incluindo psicólogos, psicanalistas e teólogos. Que coisa fantástica! Tem muitas áreas, irmãos, do ser humano que nós somos leigos, que nós não sabemos nada. No entanto, Deus conhece as coisas conscientes e as inconscientes. Deus, ele sabe de todas as coisas. Que coisa fantástica é isso. E eu fico admirado, eu já falei nesse texto, eu quero voltar de novo lá no Salmo 139, o Salmo de Davi. Quando o salmista ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, tu sabes o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Que fantástico, meus irmãos. Que coisa extraordinária é essa verdade. Deus conhece naturalmente todas as coisas, sem nenhum esforço da sua parte, sem nenhum esforço da parte dele. Ele conhece minuciosamente, ele penetra nos recantos e nos lugares mais sombrios, mais secretos do nosso ser. E ele conhece aquilo que você nunca falou para ninguém, aquilo que você nunca falou para pai, para mãe, para esposo, para esposa, aquilo que você guarda lá nos recônditos da sua alma, lá naqueles galpões mais profundos da sua alma, bem guardado, bem protegido, para que ninguém saiba. Deus conhece minuciosamente. Deus sabe. Deus sabe de tudo. Deus sabe tudo em relação à sua vida. Eu acho interessante porque o salmista, Davi,
quando ele descreve aqui no Salmo 139, ele descreve justamente essa totalidade das atividades humanas, dos feitos humanos, e dentro dessa totalidade ele sabe. É Deus, ele está dizendo, Deus sabe, Deus conhece todas as coisas, Deus entende, compreende todas as coisas. Esse conhecimento de Deus, o salmista vai dizer, olha, todas as posturas humanas Deus conhece, todos os gestos, todas as atividades, todas as condições possíveis na existência humana, dentro da existência humana, Deus sabe, Deus entende, Deus conhece quando eu estou ativo, quando sou passivo, os atos comuns, casuais, os necessários, os desnecessários. Deus, ele nada escapa ao olhar dele. O salmista diz aqui no Salmo, toda emoção, todo sentimento, ideia, pensamento, concepção, toda dúvida, as nossas perplexidades, as nossas ansiedades, tudo que se passa em nossa história, em nossa vida, seja no ambiente físico, emocional, cognitivo, em todas as áreas, o salmista diz simplesmente isso, é como um livro aberto diante de Deus. Ele sabe, ele conhece todas as coisas, ele sabe todas as coisas. Pastor Calixto, que Deus te abençoe. Então, meus irmãos, a onisciência de Deus, que coisa fantástica, irmãos. Que coisa fantástica é quando nós entendemos Deus dentro dessa perspectiva de que Deus, ele entende, ele compreende, ele sabe na totalidade os anseios da nossa alma, as inquietações da nossa alma. Lúcia Matos, Deus te abençoe. Deus sabe das suas emoções, dos seus sentimentos, das suas tristezas, as tristezas que são visíveis e as tristezas invisíveis, porque às vezes muitas pessoas elas aparentam no semblante uma alegria que não existe. Dentro da alma há uma tristeza. E essa tristeza invisível, que não é perceptível, que não é vista pelas pessoas, essa dor invisível na alma, o salmista diz que Deus ele conhece, porque ele é onisciente. O salmista diz, olha, de longe, se é que nós podemos usar essa palavra para Deus, porque ele está em todos os lugares. Então Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece todas as coisas. Ele vai dizer, todos os meus caminhos, todo o meu movimento, toda a minha jornada estão sob o olhar do Criador, estão sob o olhar do nosso Deus. Nada pode ocultar-se aos olhos deste ser tão extraordinário e onisciente que é o nosso Deus. Ele sabe antes que o pensamento venha à mente, antes que ele seja formado em nossa mente, ele já conhece. Antes de você falar uma palavra, Deus já sabe completamente, com precisão, o que você ia falar. Ele conhece todas as coisas. Que fantástico! Se você olhar para a Bíblia, quantas coisas nós vamos encontrar na Bíblia falando sobre essa onisciência de Deus. Você vai olhar para Hebreus capítulo 4, versículo 13. Todas as coisas estão nuas e descobertas e patentes aos olhos dele. 1 Crônicas capítulo 28, versículo de número 9. Lá o escritor vai dizer que o Senhor, ele entende os motivos, os pensamentos, ele sabe de tudo. Provérbios 15, 3, ele está vendo os maus e os bons. Salmo 69, versículo 5, ele vai dizer que ele conhece o nosso caminho, que nada está oculto aos olhos dele. Lá no Mateus capítulo 6, versículo 8, Deus sabe, o Pai sabe que você precisa antes de você pedir,
Antes de você orar, Ele sabe que você precisa. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 20, Deus é maior do que todas as coisas, do que o nosso coração, conhece todas as coisas. E aí por diante, quantos textos na Bíblia, Jeremias 18, 23, Jeremias 20, versículo 12, Atos 1, 24, quantos textos, irmãos, nós poderíamos ficar aqui mais e mais tempo falando sobre esse conhecimento extraordinário de Deus e que Ele conhece todas as coisas. Mas eu quero hoje encerrar nosso estudo sobre a onisciência de Deus, resumindo, falando o que já falamos, né? Dizendo que Deus sabe todas as coisas. Eu quero que você coloque isso na sua mente. Deus, Ele tem o completo conhecimento do passado, do presente e do futuro. Um conhecimento completo de tudo, de tudo. Ele sabe de tudo. Ele conhece tudo. Então coloque isso no seu pensamento. Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Nada pode escapar ao conhecimento de Deus. Ele conhece você, desses 7 bilhões de habitantes do planeta. Ele chama você pelo nome. Ele chama você pelo nome. Ele conhece, como já falamos, suas lutas, suas tristezas, suas vitórias, suas derrotas, suas alegrias. Ele conhece o que você passa, o que está passando, o que você passou no passado, o que você está passando hoje, o que você vai passar amanhã. Às vezes nós ficamos, irmãos, preocupados com o amanhã, com o futuro, porque nós desconhecemos essa grande verdade de Deus, que Deus conhece todas as coisas, irmãos. Ele conhece o seu futuro. Ele sabe o que vai passar com você amanhã. Ele sabe. Então coloque isso na sua mente. Deus sabe todas as coisas. Outra coisa, Deus sabe tudo sobre nós. Se Ele sabe de tudo, todas as coisas, Ele também sabe tudo sobre a nossa vida. Porque Ele já projetou você lá na eternidade, um plano de salvação para você lá na eternidade. E a Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 10, versículo de número 30, que Ele conhece até o quantos cabelos tem em nossa cabeça. Se Deus está dizendo, irmãos, que Ele conhece quantos cabelos existem na sua cabeça, você não se preocupe. Fique tranquilo, porque eu sei de tudo que acontece com você. Os meus olhos estão sobre a sua vida. Eu estou vigiando você. Cada minuto, cada instante, irmãos. Cada instante. Não na sua vida. Na sua vida não vai acontecer algo que Deus não saiba. Que Deus não conheça. Que Deus não entenda. Ele sabe. Então preste atenção nisso. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe tudo sobre você. E Ele sabe tudo sobre o nosso futuro. Isso é a onisciência de Deus. Isso é a onisciência de Deus, esse conhecimento de Deus. Por quê? Porque Ele sabe tudo sobre o meu e sobre o seu futuro. Irmãos, porque Deus, Ele trabalha dentro de um programa. Ele escreveu a história, meus irmãos. Ele escreveu não somente, vamos dizer, a grande história, a macro história, a história grandiosa dos grandes feitos dos seres humanos, mas a micro história, a pequena história, os pequenos detalhes da sua vida, Ele escreveu.
Irmãos, eu creio nessa verdade, eu vivo à luz dessa verdade, de que tudo que acontece está na pauta de Deus, está no projeto de Deus. Se você olhar para o Antigo Testamento, você vai ver quantas profecias Deus falou, quantas palavras Deus falou. Um exemplo sobre essa questão do conhecimento de Deus, você pode olhar, é a pessoa de Jesus. Olhe para a pessoa de Jesus e você vai perceber ali o conhecimento de Deus. Lá no Antigo Testamento, Deus vai falar que ele vai nascer de uma virgem. Deus vai falar que ele vem a cidade onde ele vai nascer. Deus vai dizer o lugar onde ele vai morar. Deus vai descrever como vai ser a sua vida. Deus vai descrever através da palavra profética, através dos profetas, como ele vai morrer, como vai ser a morte, o que vai acontecer durante esse processo de morte, de crucificação. Tudo os profetas falaram. Aí você vem para o Novo Testamento e você olha, por exemplo, para o Evangelho. E sempre você vai ver lá no Evangelho de Mateus, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Irmãos, o evangelista, ele está dizendo, e isso foi para que se cumprisse o que Deus disse. O que Deus disse, irmãos, Deus falou. Deus falou porque Deus conhecia o futuro, como seria. Deus conhece, irmãos, o meu e o seu e o nosso futuro. Então, o que nos resta diante dessa, vamos dizer, uma breve reflexão sobre a onisciência de Deus, que se você não entregou seu coração para Jesus, sua vida para Jesus, o que resta é você se render a Ele, é você confessar a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, porque a palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então confesse Ele como Senhor da sua vida, porque Ele conhece o seu coração. Você não tem como você fugir dele. Não tem como você escapar de Deus. Não tem como você criar ou gerar alguma coisa que possa ocultar você dos olhos de Deus, do olhar de Deus. Então nessa noite, se você está triste, Ele conhece a sua tristeza. Se você está alegre, Ele sabe a razão da sua alegria. Se você está em pânico, Ele sabe a razão do seu pânico. Se você está perplexo, Ele sabe a razão das suas perplexidades. Ele sabe as razões das suas angústias. Ele sabe o que passa na sua alma. Ele sabe de todas as coisas. Então Ele conhece todas as coisas. O que nos resta é nos inclinarmos diante dEle, é nos rendermos e dizermos como Pedro, Senhor, Tu sabes todas as coisas. Você crê nisso? Você crê que Deus sabe todas as coisas? Que Deus conhece todas as coisas? Eu quero orar com você essa noite. Quero pedir a graça dEle, a bênção dEle sobre a sua vida. Lembrando que nós estamos com os nossos cultos online. Amanhã nós teremos o nosso culto online. Vamos trazer uma palavra para o seu coração. Na quarta-feira nós temos o nosso estudo bíblico, uma exposição da carta aos Hebreus. E aos sábados, sempre quando podemos, nós estamos aqui com o nosso estudo bíblico. Então, sábado é tipo uma escola bíblica, onde nós aprendemos, vamos estar estudando diversos assuntos. Você que gosta de estudar a Bíblia é convidado para... Fique atento aí na nossa página aí do Facebook, no nosso perfil, para estudarmos a Bíblia. Também temos o nosso canal no YouTube. Se inscreva lá, você que não é inscrito ainda, vai lá.
procure Igreja Presbiteriana Renovada do bairro Tiradentes, tem algumas postagens já. Entre lá, se inscreva no nosso canal também, porque o nosso foco, irmãos, aqui é estudar a palavra de Deus. Nesse tempo onde muitas pessoas não podemos sair, estarmos juntos, eu creio que as redes sociais é um meio para estudarmos a Bíblia. O meu objetivo aqui é somente esse, é sentar com você, pegarmos a Bíblia e estudarmos a Bíblia. Se você achar que isso é útil para a sua vida, é bom para a sua vida, eu quero que você depois compartilhe com os seus amigos esse estudo da palavra do Senhor. E vamos abençoar outras vidas. Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar, te glorificar por esse tempo de estudo da palavra do Senhor, por esse tempo que ficamos juntos aqui, ó Deus, estudando sobre a onisciência do Senhor, sabendo que o Senhor conhece o nosso coração, conhece a nossa vida, que o Senhor conhece todas as coisas, que o Senhor sabe de todas as coisas. Eu quero, Pai, nessa noite abençoar todos aqueles que estão conosco, abençoar todos aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, que separaram esse tempo para estudar a palavra conosco, Senhor. Quero pedir que o Senhor esteja cuidando, suprindo a necessidade, abençoando, ó Deus, que os céus se abram, ó Deus, que o Senhor venha guardar esta casa, guardar esta família, que o Senhor venha sustentar, que o Senhor venha ser misericordioso conosco. Nós precisamos, Senhor, do Senhor, a cada momento da nossa vida, cada instante da nossa vida, que o Senhor se compadeça, Pai, daqueles lares, daquelas famílias, meu Deus, que estão desesperadas, ó Pai, que estão lutando com esse vírus, ó Deus, aquelas famílias onde esse vírus chegou, que o Senhor esteja trazendo consolo, confiança, esperança, Pai. Nós abençoamos o nosso estado, a nossa nação, a nossa cidade, a nossa família. Nós abençoamos a Tua igreja, meu Deus, na face da terra. Abençoamos, ó Pai, Tua igreja ali no bairro Tiradentes, meu Deus, cada um daqueles que tem frequentado ali, Senhor. Eu oro nessa noite especificamente para que o Senhor venha cuidar de cada um deles, para que o Senhor venha visitar cada um deles no seu lar, na sua casa, na sua família, venha renovar a fé, venha fortalecer. Deus abençoa todos aqueles que estão conosco, estudando a Bíblia, Senhor. Quero abençoá-lo, Senhor, e pedir uma noite de paz, de bênção, um sono tranquilo e abençoador, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Te vejo amanhã às 18 horas. Então, às 18 horas, se você não tem nenhum outro compromisso, né, eu te vejo aqui, onde tem uma palavra para o seu coração. Uma palavra que vai mexer com a sua vida. Uma palavra tremenda, uma palavra de Deus. Então quero que você esteja conectado, divulgue amanhã às 18 horas. Se Jesus não voltar essa noite e nós não partirmos para a eternidade, te vejo aqui amanhã às 18 horas com uma palavra de Deus direta para o seu coração. Que assim o Senhor te abençoe e te guarde, no nome do Senhor Jesus. Amém.